Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E nós vamos falar sobre o continente africano, sobre a África, que muitas das vezes nós temos uma visão de que a África é o lugar dos grandes mamíferos. A África é selvagem, mas nós vamos ver em várias imagens e na próxima imagem você vai observar que a África é um continente com uma diversidade muito grande, com uma variedade muito grande. Observem que o continente africano, e é muito importante isso, é o continente africano, tá? Não é o país África, é o continente africano. É um dos 6 continentes, ele é o terceiro maior, com aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, é muita terra. E observem no mapa, nós temos a imagem, nós temos o principal paralelo, a linha do Equador, corta o continente africano. O Trópico de Câncer também corta o continente africano. O Trópico de Capricórnio também. Nós podemos observar essas 3 linhas. E qual é a importância dessas 3 linhas cortarem o continente africano, Eliane? O continente africano é o continente que tem a maior quantidade de terras na zona tropical. O poeta canta: moro num país tropical, abençoado por Deus, falando do Brasil, mas nós podemos falar que o continente africano, ele também é tropical. Por quê? A maior parte das suas terras está na zona tropical, dentro dos trópicos, ou entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E, Eliane, isso vai interferir em alguma coisa? É muito sério. Vai interferir principalmente no clima, na vegetação. Então, só observando o mapa mundi, basta você olhar para o mapa mundi, você vai ver que o continente africano é um continente com uma variedade muito grande. Na próxima imagem, nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de relevos. Nós temos várias altitudes dentro do continente africano. Nós vamos observar. Então, se eu tenho várias altitudes, eu tenho o quê? Diversidade. E isso é importante, tá certo? Observe também, olha, do lado, nós temos do lado, no mapa, nós vamos encontrar as cores e essas vão estar representando as nossas altitudes, ou melhor, as altitudes dentro do continente africano. E nós vamos ver ainda para frente uma foto do Monte Kilimanjaro, que tem quase 6.000 metros de altitude. Mas nós podemos perceber que não são as grandes elevações que prevalecem dentro do continente africano.
E na próxima imagem é importante. Você observa o seguinte, nós temos um mapa mostrando o clima e nós temos o outro mapa mostrando a vegetação. Por quê? Porque clima e vegetação, eles estão interligados. Aonde nós temos deserto, observem aí essa faixa amarela. Nós temos o maior deserto do mundo. Nós temos, então, o quê? Clima de deserto, clima desértico. Qual é a característica dele? A ausência de umidade, de água. E aí, qual vai ser a vegetação? Vegetação de deserto. O clima interferindo na vegetação. Olhem bem, nós vamos chegando aí próximo da linha do Equador, nós vamos ter a zona equatorial. No mapa de clima está de vermelho, porque mostra o quê? O calor. Eliane, mas o calor não é no deserto? Pode, mas nunca esqueça, mesmo o deserto que está numa área quente, à noite, a temperatura cai. E aí, na linha do Equador, nós temos altas temperaturas, muita umidade. Observe aí no mapa do lado da vegetação, o que nós vamos ter? Vegetação, floresta equatorial. Então, é importante você saber relacionar o clima com a vegetação. Temos também as savanas, que ficam na área tropical, porque são vegetações que resistem a tempos, vamos dizer assim, né? Uma temporada do ano sem muita chuva, sem muita umidade. Então, é importante que a gente saiba observar o mapa e entender ele refletindo as características do lugar. Mas além dessa diversidade climática, dessa diversidade de vegetação, nós vamos ver na próxima imagem que também, tá? Nós vemos aqui, né, temos uma ideia de uma África, não é mais aquela África selvagem, mas é aquela África colonizada pelo, vamos colocar assim, pelo europeu, europeizada, né? A casa grande do fazendeiro, que vai dominar grandes extensões de terras. Nós temos em muitos lugares na África a vivência ou a convivência do nativo com europeus, com povos de outros lugares do mundo, inclusive também brasileiros, tá? Que nós vamos perceber essa cultura. Mas nós não podemos esquecer que a África também tem as suas características. Então, essa imagem que você percebe, tá? Você vê aí, é um tipo, é uma característica que nós vamos encontrar na África. Mas na próxima imagem, você também vai estar enxergando a África. Quando vemos a imagem anterior, a gente não percebe tanto ser a África. Mas nesta imagem, você vê, aí você já fala claramente, Eliane, aí atrás dos elefantes, nós temos o quê? O Monte Kilimanjaro, que alguém chamou de o Monte da Neve Eterna. Opa, Eliane, calma aí, não escorrega. Neve nos trópicos? O que é isso? Como é que pode? Lembrando, o primeiro fator que influencia o clima é a latitude. Mas a altitude também influencia grandemente no clima.
E devido à altitude do Monte Kilimanjaro, o seu topo fica sempre branco, o Monte da Neve Eterna. Por quê? A altitude, ok? Ele se encontra no Quênia, é um país da África. Então, é importante a gente estudar a África. Mas as paisagens da cultura, das características naturais da África, nós vamos ver que ela vai muito além de grandes mamíferos e do Monte Kilimanjaro. A próxima imagem vai mostrar também um pouco mais da cultura africana, que é muito rica, que é muito colorida. Tá? E outra coisa, esta imagem, ela representa um povo, uma nação africana. Mas o continente africano, ele tem diversas nações, N culturas. E nós precisamos tirar da nossa mente a visão de que o continente africano é uma única paisagem, uma única cultura. Não, são várias culturas, várias línguas, vários povos, certo? E isso é muito importante. E nós temos ainda uma outra imagem mostrando sobre a África. Olhem aí, nós temos grandes cidades. Esta é uma foto da cidade do Cabo. Uma cidade. Poderíamos colocar N outras. Nós temos N cidades que têm vamos colocar assim, uma grandiosidade urbana, né? Muitas pessoas morando nos seus centros urbanos, mas eu escolhi essa aí até para mostrar o seguinte: moramos no país do futebol. Mas, e não esqueça, hein? O futebol não nasceu no Brasil, não. Ele foi trazido por aqui. E também foi levado para a África. Percebam que aí tem uma arena. Então, isso é muito importante. Nós precisamos enxergar a África na sua diversidade. Na próxima foto, vai mostrar ainda a desigualdade. Nós vimos uma foto mostrando a grandeza de uma cidade, mas também nós temos uma foto mostrando, infelizmente, a falta de infraestrutura. E que a África, tanto quanto países ricos ou como o Brasil, também enfrenta dificuldade no seu processo de urbanização. Nesse processo de crescimento das cidades. As cidades estão crescendo de forma desordenada, o crescimento é muito intenso. E isso, pelo fato de não estar preparados, vamos ter lugares, vamos ter bairros, vamos colocar assim, aonde as pessoas vão começar a morar sem a infraestrutura necessária para dar dignidade ao ser humano. Ok? Nós temos ainda uma foto para mostrar para a gente sobre a cultura africana. E olha que interessante. Lembra que eu disse que o continente africano não tem um povo, não tem uma nação? Esses dois mapas eu fiz questão de trazê-los porque ele mostra exatamente isso. A riqueza da cultura do continente africano. E nessa aula eu quis mostrar para vocês o continente africano na sua grandiosidade. Tá? Nós temos muita coisa para falar ainda sobre esse continente. Mas essa aula nós vamos ficando por aqui, mostrando a diversidade que nós vamos encontrar no continente africano.
ok? Não esqueça, tá? Para você acessar a plataforma Smed TV, muito simples. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, é muito simples. E faça suas atividades na plataforma, marque que fez, porque isso é muito importante. Tchau, tchau, até a próxima.